Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 4. Esse texto aqui eu até comentava ele, se eu não estou enganado foi na semana passada, e hoje vai ser o nosso ponto de partida aqui. Diz assim a palavra, ó: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Interessante que quando Jesus é questionado qual que era o maior, o mais importante de todos os mandamentos, ele vai fazer menção a Deuteronômio 6, versículo 5, né? Que o mais importante de todos os mandamentos é que a gente ame a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Aí o versículo seguinte vai dizer, olha, que essas palavras estejam no teu coração, que a gente possa amar a Deus verdadeiramente de todo o nosso coração. Quando nós fazemos isso, quando essas palavras estão no nosso coração, aí a Bíblia vai dizer, você as inculcará a seus filhos, né? Inculcar, até dizer, é colocar na cabeça, né? O dicionário vai dizer algo mais ou menos assim, que é imprimir, que é gravar algo no coração e na mente de alguém, né? Outros dicionários vão dizer que é você fazer alguém gravar algo pela repetição. De tantas vezes que você fala a respeito daquilo, aquilo vai entrando no coração, vai entrando no coração, vai entrando no coração, até fique gravado ali, a pessoa nunca mais esqueça, né? Agora perceba que a Bíblia vai dizer que antes que a palavra, né, que antes da gente tentar inculcar, gravar isso no coração dos nossos filhos, isso primeiramente precisa estar onde? No nosso coração. Porque se não estiver em nós, nós também não vamos conseguir com que esteja no coração deles. E aí a Bíblia vai dizer, delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Amém? Então, é algo não só para a gente estar a todo tempo, a todo momento falando, porque isso que é inculcar, como eu dizia, é gravar ali pela repetição, mas em tudo aquilo que a gente for fazer, aquilo fazer parte do nosso dia a dia. Eu até explicava, não é só quando você diz para os seus filhos, olha, vem aqui, senta aqui, agora eu vou abrir a Bíblia e vou ensinar para vocês. Isso também é importante, claro, até o culto doméstico, etc. Mas a Bíblia vai dizer que isso precisa ser algo que a gente está a todo momento ensinando para eles, andando pelo caminho, sentado na sua casa, ao deitar-se, ao levantar-se. Então, todo o tempo, todas as circunstâncias, a gente aproveitar para ensinar. Eu penso que quando a Bíblia está falando sobre isso, né, está dizendo para principalmente a gente liderar a nossa casa, ou ensinar a nossa casa, através do exemplo. Né? Daquilo que a gente vai vivendo e a gente vai vivendo, praticando a palavra de Deus, então no meu caminhar eu estou ensinando. Em cada decisão que eu tomo, eu estou ensinando. Todas as vezes que eu perdoo alguém, eu estou ensinando. Todas as vezes que eu estou vivendo a palavra de Deus, eu estou ensinando. Mas para isso, como eu dizia primeiro, precisa estar em nós. Se não estiver em nós, meu irmão, não tem como a gente, sabe, colocar isso no coração dos nossos filhos. E o que eu quero chamar a atenção hoje, como eu disse, eu já falava desse versículo, se eu não estou enganado, semana passada, mas é justamente um outro texto, parecido até com esse, também muito conhecido, que é Provérbios capítulo 22. Eu gostaria que você fosse comigo para lá. Provérbios capítulo de número 22 e versículo de número 6. Encontraram aí? Diz assim a palavra, ó, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará
dele. Algumas pessoas até entendem errado esse versículo. Eu já vi gente falando assim, pastor, como aquele versículo mesmo que diz, né, que os nossos filhos lá, quando se desviar, voltam? Aí você diz, hã? Né? Você diz, eu não conheço esse aí. Não, aquele lá que a Bíblia diz, ensina a criança e tal, que quando desviar, volta. Né? Meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. Quando alguém se desvia, a gente tem que crer, né, que aquela pessoa vai voltar até pelo ensinamento que recebeu? Sim, mas o versículo não fala isso. O versículo fala que eu e você, como pais, devemos ensinar os nossos filhos de uma tal forma que aquilo vai, aí eu vou usar o termo bíblico, inculcar neles. Ficar gravado no coração e na mente deles de uma tal forma que até quando envelhecer não vai se desviar. Não é que se desviar volta, é que não vai se desviar. Amém, igreja? É que vai se manter no caminho. Repito mais uma vez, é claro que a gente precisa crer. Ih, pastor, meu filho deu umas escorregadas. Aí eu estou crendo que ele vai voltar. Claro, creia dessa forma. Mas o que o texto aqui está dizendo é que não vai se desviar. Amém? Que vai se manter, então, ali no caminho. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui hoje, para esse texto tão conhecido da palavra de Deus, é o seguinte: a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. A gente precisa entender que não está escrito ensina a criança o caminho. Está escrito ensina a criança no caminho. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não é. São duas coisas bem diferentes. É a diferença de quando você pede uma informação para alguém e a diferença de um guia. Se alguma vez já, às vezes até perdido ou simplesmente sem saber o caminho, você já não parou e perguntou para alguém? Rapaz, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ó, queria chegar em tal lugar, como é que eu faço? Aí a pessoa vai te ensinar o caminho. Ela vai dizer para você, olha, segue reto aqui, ó. Você vai andar aí umas 5, 6 quadras mais ou menos, aí vai chegar num semáforo. Aí ali você vira para a direita, anda mais umas 3 quadras, você vai ver uma ponte assim, ali você vira para a esquerda, aí tem um mercado lá na frente, passou o mercado, aí deixa eu ver aqui, passou o mercado, segunda rua à esquerda é lá, você vai ver assim um muro assim, é lá. O que a pessoa te ensinou? O caminho. A pessoa, ela vai para lá? Ela está contigo? Não. Ela vai apontar e dizer, ó, lá é o caminho. Eu estou indo para o outro lado. Mas o caminho é lá. Isso é ensinar o caminho. É diferente, meu irmão. Eu dava o exemplo aqui do guia turístico. O guia turístico, ele te ensina no caminho, porque ele vai com você. Você está andando lá, entra na van, no ônibus, seja o que for, você está andando, ele vai dizer assim, olha, se vocês olharem para a esquerda, vocês vão ver aqui, não é assim? E tal, olha, agora nós estamos passando pela cidade tal, tem uma curiosidade aqui, essa cidade recebeu esse nome por conta não sei do que, agora se vocês olharem para a direita, vocês vão ver tal coisa. Então é muito diferente. Porque ele te ensina no caminho, ele vai com você. Amém. E a Bíblia vai dizer que nós precisamos ensinar a criança no caminho, andando com ela, lado a lado com ela, mostrando como é que faz, mostrando como é que anda, como é que percorre aquele caminho, mostrando os perigos da caminhada, mostrando a perseverança que você vai ter que ter na caminhada. Agora, se a gente for ser sinceros, a maioria de nós como pais quer ensinar o caminho. Quer só estar de longe e apontar, ó, é assim que faz, viu? Não é assim? Ó, é desse jeito. Ó, é dessa maneira que você tem que fazer. Mas muitas vezes eu mesmo não estou fazendo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio, olha, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, que isso esteja no teu coração.
Porque se isso estiver no teu coração, aí você vai conseguir inculcar, gravar também no coração dos teus filhos. Mas se isso não está nem em você, como é que vai estar neles? Amém, igreja? Então, meu irmão, não adianta a gente ficar de longe só apontando o caminho. Ó, tem que orar. Ó, tem que ler a Bíblia. Ó, tem que perdoar. Não, nós devemos ensinar todas essas coisas andando com eles no caminho. Como que eu vou ensinar sobre o perdão? Meu irmão, é quando alguém me ofende e eu perdoo. É quando alguém me dá um prejuízo e eu perdoo. Então eu estou ensinando no caminho a perdoar. Uma coisa é eu falar do perdão. Outra coisa é eu mostrar como é que se perdoa. Sim ou não? Uma coisa é eu falar de santidade. Outra coisa é eu ensinar a santidade vivendo a santidade. E assim por diante. Então, é dessa forma que nós precisamos ensinar. Sabe por quê? Porque se nós não ensinarmos dessa forma, o nosso ensino se torna muito fraco. O nosso ensino ele perde, então, a capacidade de convencimento, ele perde, então, a autoridade. Olha que interessante, né? Os judeus estavam acostumados a verem os fariseus, os escribas, os religiosos da época pregando. Aí daqui a pouco aparece Jesus e todos se espantam com o ensino de Jesus. Só que você perceba que como que Jesus pregava? Do mesmo jeito dos fariseus. Abria as escrituras, era a Bíblia que eles tinham na época, o Antigo Testamento, e através daquilo ali ensinava as pessoas, não é verdade? Mas as pessoas ouviam, se admiravam e diziam assim, que ensinamento que é esse? Como que ele ensina dessa maneira? Porque a forma que ele ensina é diferente. E eles vão dizer assim, porque ele ensina com autoridade. Ele ensina de uma maneira diferente dos religiosos. E aí vamos lembrar o que é que Jesus falou a respeito dos religiosos. Jesus diz assim, façam o que eles mandam, não é isso? Mas não façam o que eles fazem. Então você perceba que os religiosos, lá da época de Jesus, eles queriam ensinar o caminho. Não é isso? Oh, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, é assim que faz. Mas eles não viviam. Por que que Jesus tinha autoridade no ensinar? Porque ele vivia aquilo que ele ensinava. Você está entendendo a diferença? Meu irmão, a mesma coisa é para mim e para você. E aí a gente precisa decidir se a gente vai querer ensinar os nossos filhos, né, como os religiosos lá, sem autoridade. Fala, mas, sabe, ninguém acredita, ninguém leva a sério, porque você não vê aquilo na vida da pessoa. Porque quando alguém vive o que ensina, meu irmão, então a pessoa tem autoridade para falar. Mas quando só fica ali no discurso e não tem resultado, não vive aquilo, meu irmão, então não adianta nada. E é interessante que Jesus, em outra ocasião, vai dizer para os religiosos que eles colocavam sobre as pessoas um fardo tão pesado que eles mesmos nem com o dedo assim queriam carregar. E aí eu e você precisamos, quem sabe, nos questionar se às vezes a gente não faz a mesma coisa até com os nossos filhos. Se quem sabe não estamos colocando uma carga tão pesada sobre eles que nós mesmos não conseguimos carregar. Você está entendendo? Né? Que nós mesmos não conseguimos viver, às vezes, tudo aquilo que a gente cobra deles. E aí que a gente então precisa parar e questionar, será que eu estou ensinando o caminho de longe, apontando, dizendo, ó, é para lá, ó, é assim que faz? Ou nós estamos ensinando no caminho? Dá a mão aqui para mim, que agora a gente vai trilhar o caminho juntos. E eu vou te ensinar no caminho. Ó, é assim que anda, é assim que
passa por essa situação. Olha, na vida a gente vai enfrentar situações assim, mas é dessa maneira que o cristão reage, é dessa maneira que a Bíblia nos ensina que a gente tem que fazer e tal. Meu irmão, é exatamente isso que faz toda a diferença. Amém. Eu não sei se você já foi num lugar, às vezes até comprar um produto, e aí você pergunta aquele produto e o vendedor começa a falar para você daquele produto. E não é o que o vendedor está falando, mas é como ele está falando. Porque talvez o que ele está falando sejam palavras para tentar te convencer. Mas você escuta o que ele está dizendo e nem ele não acredita no que ele está falando. Não é assim? Ontem eu até falava com a minha esposa sobre isso. Alguém me mandou um áudio, né? E aí eu falei assim, olha, nem a pessoa não acredita no que ela está falando, porque a pessoa não tem convicção nenhuma. É visível na voz da pessoa que ela não acredita no que ela está falando. De tal forma que aquilo que a pessoa fala tem alguma autoridade? Tem alguma credibilidade? Não. Porque é perceptível que nem a pessoa não acredita no que ela está falando. E aí, pelo contrário, além de não ter autoridade nenhuma, aí entra no campo, o camarada está sendo hipócrita, porque nem ele não acredita no que ele está falando e ele tenta me convencer disso. Sim ou não? E aí, meu irmão, que eu e você precisamos olhar para isso e ver se, quem sabe, não é exatamente dessa forma que nós estamos fazendo. Eu lembro de um rapaz que disse uma vez, que contou que o pai dele falou para ele assim, olha, menino, se eu te pegar bebendo, você vai ver só, vai te arrebendo o cacete. E aí ele contou, pastor, meu pai estava falando isso com uma latinha de cerveja na mão. Imagine a cena, ó. Pai com uma latinha de cerveja na mão, bebendo, né? Eu não sei bem o contexto, talvez ele pediu para tomar alguma coisa assim, e o pai olha para ele e diz, ó, se eu te pegar bebendo, você vai ver só, você não pode beber, tá pensando o quê, menino? Beber errado. Pô, mas se beber é tão ruim, por que você está com uma latinha de cerveja na mão? Entende? Aí a pessoa está falando para o filho, olha, não pode fumar com o cigarro na mão. Então, aí a pessoa, como eu dizia, perde a autoridade, meu irmão. Perde completamente a autoridade. Entra no campo, como eu dizia, da hipocrisia, onde você deixa de dar crédito à pessoa. Aí você já não deixa mais de dar... Não é só você não dar crédito na mensagem, você não dá crédito à pessoa, porque você está vendo que a pessoa está sendo hipócrita. É exatamente isso que é ensinar o caminho. Eu não estou no caminho, mas eu fico apontando. Oh, o caminho é lá, hein? É assim que você tem que viver. É para lá que você tem que ir. É aquilo que você tem que fazer. Meu irmão, isso não adianta. A Bíblia manda a gente ensinar a criança no caminho. Para eu ensinar ela no caminho, eu primeiramente tenho que estar no caminho. Eu tenho que trilhar o caminho junto com ela. E é isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Aí me perdoe, mais uma vez eu contar a mesma história, tá? Esses dias eu brinquei que eu acho que eu estou ficando velho, quando você começa a repetir muita... as mesmas histórias, né? Mas, mais uma vez eu conto daquela irmã que chega para mim no final do culto, diz, pastor, porque os meus filhos, pastor, não, porque eles estão fazendo isso de errado, e aquilo, aquele outro. Pastor, não sei porque que eles estão fazendo isso, eu sempre ensinei o que é certo, pastor. Por que eles estão fazendo tudo errado? Aí conta um pouquinho mais da história. Por que isso, por que aquilo? Daqui a pouco ela parava, olhar para mim, pastor, eu não entendo. Eu sempre ensinei o que é certo, pastor. Eu não sei porque que eles estão fazendo dessa forma. Aí contava um pedaço da história e repetia a mesma frase. Meu irmão, no mínimo ela falou ali umas 10 vezes essa mesma frase. Eu não sei porque que eles estão fazendo errado.
Eu sempre ensinei o que é certo. Lá pela, sei lá, décima segunda vez por lá, já tinha até perdido as contas, né? Ela solta aquela mesma frase. Eu não sei, pastor, por que eles estão fazendo isso? Pastor, eu sempre ensinei o que é certo. Dessa vez ela parou, me olhou um pouco assim. Ela falou, tá bom que eu não fazia, né, pastor? Mas que eu ensinava o que era certo, eu ensinava. Você está entendendo? Então, quer dizer, aí a pessoa se admira dos filhos não estar vivendo aquilo, mas que autoridade a pessoa tinha para falar? Você entende que a pessoa pode estar falando a coisa certa, porque o que eu estou falando é a palavra. Então eu posso estar falando a coisa certa. Mas se eu não vivo o que eu estou falando, eu perco a autoridade para falar. Aquilo ali perde o valor na minha boca. Amém? Isso é coisa muito séria. Que você precisamos questionar e ter isso no nosso coração. Não, eu preciso ensinar no caminho, trilhando o caminho, andando lado a lado, e aí eu vou ensinando. E aí que vai se cumprir isso que a Bíblia diz, ainda quando for velho, não se desviar dele. Por quê? Porque aprendeu a trilhar o caminho, aprendeu a passar pela porta estreita, aprendeu a caminhar pelo caminho apertado. Amém? Porque é esse caminho que a Bíblia diz que vai conduzir à salvação. Para a gente terminar, antes da gente orar, eu vou contar uma história que diz que uma mãe levou o seu filho até um sábio, né? Era um sábio muito conhecido na região, um homem conhecidíssimo pela sua sabedoria. E ela leva o seu filho até lá, chega lá, pega a fila até, né? Muita gente querendo falar com o sábio. Quando chega na sua vez, ela diz, olha, sábio, o Senhor em toda a sua sabedoria, eu trouxe meu filho aqui para que o Senhor fale alguma coisa para ele, dê algum conselho, dentro de toda a sabedoria que você tem, dê algum conselho para o meu filho, para ele parar de comer doce. Esse menino não para de comer açúcar, ele come açúcar o tempo todo. Eu já falei, aconselhei, olha, eu já tentei de tudo, não dá jeito. Esse menino não para de comer açúcar. E aí conta a história que o sábio ficou olhando para o menino, olhou para a mãe e disse assim para a mãe, daqui uma semana você volte aqui e traga ele. A mãe falou, tá bom. Pegou o menino e foi embora. E ela, naquela expectativa, poxa vida, um homem tão sábio desse vai levar uma semana pensando no conselho que ele vai dar? Rapaz, vai vir um negócio de outro mundo, né? Vai vir assim uma sabedoria, né, tremenda. E ela está lá na expectativa, né? Quando deu os 7 dias, ela volta lá, pega a filho de novo, chega até os sábios, olha, você lembra de mim? Semana passada eu vim aqui, você falou para eu voltar daqui uma semana, que você ia dar um conselho para o meu filho, estamos aqui, pode dar o conselho. E ela ali na expectativa, né? Mas agora vai vir sabedoria para tudo que é lado, né? O sábio olha para o menino e diz assim, menino, não coma açúcar. E a mãe ficou igual você, né? Esperando, e o que mais? Né? Só isso? Cadê toda a sabedoria? E ela ficou esperando e viu que não tinha mais nada. Ela diz assim, mas só isso? Ele disse, sim, é só isso. E aí ela perdeu a estribeira, né? Ela ficou brava, ela diz assim, mas se fosse para falar só isso, por que você precisou de uma semana? Por que você não falou isso então na semana passada, quando eu vim aqui? E aí o sábio respondeu para ela, porque semana passada eu comi açúcar. Amém. Semana passada eu podia dar esse conselho? Não. E quantas vezes os nossos conselhos não são mais ou menos assim? Lembra da latinha de cerveja? Menino! Não pode beber, hein? Quantas vezes está lá os filhos brigando, você não pode fazer assim, vocês têm que ser amigos, você tem que perdoar, ele é teu irmão, o que você está pensando?
mas a pessoa mesmo guarda mágoa do irmão. Aí a criança não fala, mas diz assim, eu não posso, mas você pode ter bronca do tio. Sim ou não? Entende como perde o poder? Como perde a autoridade? Porque aquilo que eu falo está certo. Mas se eu não vivo o que eu falo, meu irmão, eu não tenho autoridade para falar. Então, que você possamos colocar no nosso coração, eu tenho que trilhar esse caminho, e aí eu vou poder ensinar no caminho a criança. E aí, até quando ela envelhecer, não se desviará dele, porque eu não vou estar de longe só apontando, é assim que faz. Não, é assim que faz. É assim que anda, é assim que trilha, é assim que se vive o evangelho, é assim que se perdoa. Amém, igreja? É assim que se pratica a palavra de Deus, é assim que se ama a Deus, é assim que tem temor a Deus e tudo mais. Que você possamos ensinar no caminho. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.